E já estamos de volta à última parte do Janela Aberta. Estamos a falar hoje sobre mobilidade urbana e qualidade de vida. É uma questão que diz respeito a todos nós. Todos nós temos responsabilidade naquilo que acontece, quando mais não seja pela utilização, e voltamos a bater na mesma tecla, pela utilização dos nossos veículos. Existem por aí várias ideias, pessoas que têm ideias de como, por exemplo, reduzir o número de automóveis a circularem na cidade, não só aqui em Luanda, volto a dizer, mas por toda a cidade. Portanto, façam chegar as suas ideias, façam chegar as soluções ou possíveis soluções. Quem sabe, não chegando a quem de direito, você pode estar a contribuir e muito para a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida de todos nós, porque todos nós somos responsáveis. Nós fizemos a pausa e antes de irmos para a pausa ficamos aqui com a questão no ar. Não ficamos nada com a questão no ar, já estou. Foi a pergunta de um ouvinte. Foi a pergunta do nosso telespectador, é essa a questão que ficou no ar. A questão do nosso telespectador, que acabou por perguntar, provavelmente ele não estava a acompanhar o nosso programa desde o início, mas ainda assim vamos com os nossos convidados, e poderá ser, por exemplo, o arquiteto a responder essa questão, de que forma é que os transportes públicos podem ajudar então na mobilidade urbana? Bem, como nós dissemos no início, os transportes públicos, primeiro, os automóveis nos países subdesenvolvidos como o nosso, o principal poluidor do ambiente são os automóveis. Mais de 50% da poluição vem dos automóveis. E se nós continuarmos a usar os automóveis individuais, nós vamos continuar a poluir. Falamos do CO2, falamos do enxofre, portanto, vamos continuar a poluir. Como resolver isso? Falamos da descentralização e falamos do uso de transportes públicos. Portanto, é preciso. A descentralização toma a referir, se nós colocarmos, como já falamos aqui, os serviços dentro da comunidade, mais próximo do cidadão, portanto, nós não precisamos nos deslocar, como o exemplo que o nosso ambientalista se referiu, para vir para a Baixa de Luanda andar de bicicleta. As pessoas vêm de automóveis e depois andam de bicicleta na Baixa de Luanda. Depois, quando volta a usar o automóvel. Mas isso é uma questão muito cultural, José. Como romper com tudo isso? Esses hábitos não vão surgir, e falamos aqui também um pouco no início, não vão surgir de um dia para o outro, as pessoas não vão compreender de um dia para o outro. Isso é tudo um processo, isso é um processo. Mas os hábitos na cidade criam-se em função daquilo que está nas proximidades. Porque eu, se tiver a padaria a atravessar a estrada, eu não vou comprar pão no supermercado que está a mais de 1 quilômetro. Vou à padaria que está em frente à minha casa. Desde que tenha a mesma qualidade. Desde que tenha a mesma qualidade. Por isso que eu me referi à qualidade até dos transportes públicos. Portanto, se nós estivermos bem servidos, nós vamos usar aquilo que está ali à mão de semear. Se nós não tivermos isso, nós vamos sempre buscar aquilo que está mais distante. Então, eu tenho que me sentir atraído, eu tenho que ter transportes em quantidade e em qualidade que, bem, eu me sinto atraído. Se eu deixar a viatura em casa, bem, tenho um comboio, tenho um autocarro a horas e com qualidade para poder utilizar. Pois, Dinamite, permita-me só, para responder à questão que o telespectador havia colocado antes de irmos ao intervalo sobre mobilidade. Sobre os transportes públicos, sobre os serviços públicos se podem ter influência na mobilidade. Na mobilidade. De certa forma, o arquiteto já acabou de responder. Aliás, ao longo do programa, fomos aqui defendendo a necessidade da desconcentração, portanto, de uma maior distribuição pelo território dos serviços. Portanto, os serviços públicos, a presença dos serviços públicos é preponderante, tem peso, justifica, é importante para considerarmos que um espaço urbanizado seja uma cidade, porque os espaços urbanizados podem não ser cidades como tal, podem ser dormitórios. Portanto, se olharmos na concepção mais técnica da expressão de um espaço urbanizado, portanto, compreende a questão das redes técnicas e da colocação das casas, mas se não tiver uma vida, a parte dinâmica do uso, porque a cidade é uma forma de apropriação do espaço. As pessoas é que fazem a cidade quando lhe dão vida. E essa vida está e se desenvolve em torno dos serviços. Da satisfação das necessidades. Da satisfação das necessidades das pessoas. Portanto, para responder aqui ao nosso telespectador, é importante sim que hajam serviços públicos,
porque até os principais serviços, estou nomeadamente a falar da educação e de saúde, segurança, bombeiros, costumam ser públicos. Portanto, imaginemos um lugar com prédios construídos, não é? Canalização, estradas, luz e água, tudo lá certinho, mas não tem escolas, não tem hospitais, não tem bombeiros. Portanto, fica descaracterizado. Portanto, pode ser um espaço urbano no seu sentido técnico ou na sua morfologia, mas do ponto de vista social não é uma cidade, porque o sentido de cidade é atribuído pelo uso que se faz, pelo habitar. Portanto, era só para ajudar o nosso telespectador. Faria sentido, no seu entender, José, que houvesse, por exemplo, uma lei que restringisse o número de automóveis que poderia entrar na nossa cidade durante o dia? Nós conseguiríamos chegar até aí, acostumar-nos-íamos, iríamos criar outras medidas no sentido de cumprir com essa lei? Talvez sim, talvez não. Isso ia depender muito de um estudo. Se havia, depois também da aplicação da própria lei, porque nós temos alguns regulamentos, algumas leis que às vezes na sua aplicação ainda existe algum déficit. Porque os mecanismos de regulação ou fiscalização. Regulamentação, fiscalização e aplicação. O que se calhar se pode pensar, a semelhança de outras cidades, é alguma organização e algum regulamento em termos de funcionamento de transportes públicos, no caso dos táxis que temos a funcionar, não os personalizados, mas os chamados candongueiros, ou mesmo os autocarros. Em alguns casos, as cidades ou os municípios organizam-se em zonas definidas para a circulação de um determinado automóvel, ou seja, tu tens uma licença de aluguer para circular, por exemplo, só no município de Luanda. Da mesma forma como a polícia, não é? Que, por exemplo, a divisão do Sambizanga tem um perímetro para atuar, a divisão da Manhanga tem o seu perímetro. Poderia, se calhar, acontecer com os táxis, com os autocarros públicos. E depois haver, então, uma rede integrada. Ou seja, eu faço táxi no município e tenho o meu limite em Viana, que, por exemplo, pode ser a zona da Filda. A partir dali, eu taxista da área do município do Kazenga, que vai fazer este serviço com quem vem de Viana e poder circular na zona do Kazenga e depois assim e a par dessas Vou-lhe cortar medidas... rapidamente. Vamos ok, só atender à o Sr. Augusto dos Santos, que nos fala aqui de Luanda. Sr. Augusto, boa tarde. Sr. Augusto? Boa tarde. Está com o volume da televisão ligado? Alô, Sr. Augusto? Sim, estou a ouvi-lo. Pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Alô? Estamos a Esta ouvi-lo. aqui ainda não transferiste, né? Estou sim, boa tarde. Olha, eu tenho uma preocupação. Sim, Alô? estamos a ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu estou... Sr. Augusto, pode falar. Bem, não foi possível. Congestionamento das linhas, deve ser. Pois, eu estava a dizer, Diga. a par destas medidas de controle e de licenciamento da prestação de serviços de transportes, também existem aquelas chamadas medidas inibitórias ou de desestímulo do uso do carro próprio. Este é o caso, por exemplo, do custo com estacionamento, das portagens e agora a subida dos combustíveis. Essas são Que não medidas... devemos fazer um alarido sobre isso, é mais do que justificado. Sim, é mais do que justificado, mas a questão é que esse conjunto de pequenos fatores vão depois, na contabilidade individual, o estacionamento, nós ainda temos estacionamentos grátis. As pessoas reclamam que não há como estacionar. É verdade. Temos mais alguém em linha rapidamente, peço desculpa. Boa tarde, Sr. Augusto. Alô? Boa tarde. Alô? Boa tarde, Sr. Augusto. Está difícil. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde, sim. Diga, Sr. Augusto. Que eu tenho a colocar. Boa tarde, sim. Nós temos aí na cidade de Cacoapo. Nós estamos na cidade de Cacoapo. Na cidade de Cacoapo não temos hospital, nem transporte público. Imagine se a pessoa acontece uma situação qualquer à noite. Onde é que essas pessoas podem recolher, por exemplo, para levar para ir se tratar? Isso é que nós estamos a ver. Que o nosso governo, às vezes, projeta em centralidades
mas não coloca hospitais. Isso que tem se falar é que estou a acompanhar. Senhor Augusto, nós estamos a falar de mobilidade urbana. Não tem hospital. Senhor Augusto não me consegue ouvir, infelizmente, provavelmente não nos está a acompanhar desde o início do nosso programa, não se terá percebido que nós estamos a falar de mobilidade urbana, provavelmente, e quando falarmos sobre um tema relacionado com a questão que o Senhor Augusto acabou de nos colocar, ele poderá voltar a entrar em linha connosco, poderá voltar a colocar essa mesma questão. Interrompi-o rapidamente? Sim, eu vou só dar uma... Vamos deixar que o nosso sociólogo termine o raciocínio, depois Sim, eu vou ser arquiteto- breve, vou ser breve. Pois, dizia, a par destas medidas mais dirigidas aos prestadores no âmbito do transporte público, existem medidas colaterais, indiretas, que podem desestimular, sim, globalmente, o uso do transporte individual e citava, por exemplo, custos com estacionamento, as portagens, etc. etc. Isto vai ter de ser exercitado. Mas eu gostava aqui também, antes de que o programa termine e eu não tenha passado essa mensagem, é que hoje estamos a falar de uma coisa que é qualidade. Quando nós começamos a falar da qualidade é porque assumimos, de certa forma, existir uma quantidade. Porque quando não há quantidade ou quando não temos o substantivo, nós não procuramos o predicativo ou o adjetivo. É preciso que haja o substantivo. Portanto, esta mensagem que eu quero passar é que nós já temos um quadro sobre o qual podemos trabalhar, podemos melhorar. E é nesse sentido que, por exemplo, aqui essa centralidade que acabou de ser referida, já lá há casas, não é? Já lá há pessoas a viver. Portanto, há de chegar o hospital, há de chegar o transporte, para facilitar essa mobilidade. Sr. José Varela, que nos fala aqui do Lubango, aqui dentro do país do Lubango, boa tarde. Sr. José Varela? Sim, José Varela. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Janela Aberta. Pode colocar a sua questão. Obrigado. Diga, Sr. José Varela, esteja à vontade. Estou a acompanhar o programa desde o princípio. Só que o que é necessário que nós façamos para ter uma qualidade de vida? É essa a questão que quer colocar o Sr. José Varela. Está a acompanhar-nos desde o início. É legenda. Cala a boca, tia. Sr. José Varela, nós estamos a falar de mobilidade urbana e qualidade de vida. Antes da qualidade de vida ainda vem duas palavras. Mobilidade urbana, a forma como as pessoas se movem dentro da cidade. De que forma é que isso influencia a nossa qualidade de vida? Só querem qualidade de vida. Muito bem. Sr. José Varela, obrigada pelo seu contacto. Continua a acompanhar o nosso programa. Já estamos mesmo na reta final, mas acredito que se vir a reposição vai perceber daquilo que nós estamos a falar. Sr. Arquiteto, queria dar uma chega àquilo que o nosso telespectador... Pois, exatamente aquilo que nós estamos a referir, que o espectador se referiu em relação à centralidade do Cacoaco. Portanto, é preciso que os serviços estejam próximos do cidadão. E essa descentralização faz com que o acesso aos serviços públicos esteja cada vez mais próximo. Portanto, não tem que sair com o automóvel de lá para a cidade. Se tiver um problema de doença, não tem que sair com o doente para a cidade. Tem que o hospital lá estar. Tem que haver na proximidade. Tratado lá, exatamente. sim. Tem que haver esses serviços de proximidade. Pelo menos os primeiros socorros. E isso tem alguma implicância na qualidade de vida. A questão do tempo, da demora, da assistência, que é mais rápida. A ser atendido. A acessibilidade, tudo isso conta. E ainda nas medidas, e agora quando houve a intervenção do sociólogo, nos ocorreu também aqui uma questão que hoje que é muito contada em termos de mobilidade. Também o custo econômico dessa questão da mobilidade urbana. Hoje já há contas que se fazem do tempo que se passa, que as pessoas passam na rua ou no congestionamento,
pode ter alguma implicância do ponto de vista econômico, porque perde-se dinheiro, há negócios que não são feitos, há combustível, tempo, a questão da produtividade. Isso também é importante e, naturalmente, tem alguma ligação com a qualidade de vida. Naturalmente que isso tem. E ainda assim, podemos falar de um outro aspecto que é fundamental, é a forma como hoje as cidades vão crescendo, não é? Essa questão das muitas viaturas, que pode ter alguma implicância no ambiente. Então, fala-se um bocadinho que há situações que há este custo econômico também, no próprio investimento tem que se fazer, e há alguma preocupação de termos, por exemplo, projetos mais usados do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da infraestrutura, para facilitar. Dê-nos aqui um exemplo disso. Dê-nos aqui um exemplo disso. Bem, há um exemplo, se calhar a nossa realidade, do ponto de vista cultural, não se adequa. Nós temos as passagens aéreas e há quem nos coloca essa questão das passagens inferiores, né? Temos superiores, que são os túneis. No caso, e há a questão da segurança pública, não é? As pessoas não se sentem seguras em passar nesses túneis. Se calhar não é essa aposta. Mas também podiam surgir pequenos túneis em alguns espaços para facilitar a mobilidade das viaturas. Né? Há um exemplo que é muito frequente e isso é muito debatido a nível de Luanda. Quem vem de Talatona e quer pegar a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, depois quer seguir o sentido da UGP em direção a Samba e o Mussulo, tem que ir fazer um retorno. E aponta-se muito uma solução de engenharia, que era ter um túnel que ligasse Talatona à Avenida da UGP. O trânsito seria mais fluido para quem vem de Talatona, passaria por baixo ou por cima, e depois o trânsito na Pedro Castro Vanduna em Loi, ou seja, a ligação Benfica a Pedro Castro Vanduna em Loi continuava fluida, porque depois há um congestionamento que as pessoas têm que ir fazer o retorno para pegar o outro lado da via e terem acesso ao UGP, depois terem acesso a Samba ou Morro Bento. Quer dizer, são algumas soluções de engenharia, por isso é que fala-se em sermos, em alguns casos, mais ousados em relação às infraestruturas. Mas pronto, há depois a questão dos custos dessas obras e alguns constrangimentos que trazem, mas também alguém diz que os constrangimentos passam, depois ficam naturalmente as obras. Primeiro estranhamos, depois entranhamos. Tem muito a ver com o custo-benefício. É uma questão de nós percebermos o que é que as pessoas vão fazer. Portanto, nós, a meio da semana, quando saímos de casa e vamos para a cidade ou vamos para o nosso local de trabalho, nós estamos aí para lá produzir. Se nós não nos preocuparmos com o tempo que as pessoas levam para ir produzir, nós não devemos ficar preocupados quando a produção for baixa. Claro. Porque as pessoas ficam 3 horas no trânsito e, portanto, não há produção. O que se referiu em relação ao rodízio dos automóveis, alguns dias andam, outros dias não andam, quer dizer, ia diminuir a produção que já é baixa. Então, ou se resolve a questão dos transportes públicos com a qualidade necessária, porque tem que ter, a bitola dos transportes públicos é o luxo. Não pode-se pensar que o transporte público tem que ser um autocarro com um banco de madeira, com sei lá. Não, tem que ser o mais luxuoso, se calhar, possível, para encorajar as pessoas a lá estarem. Porque é o cidadão que, se calhar, tem mais posses, que mais carros anda na cidade e mais polui. Então, se ele puder usar os transportes públicos, porque ele vai para o serviço e vai produzir quando lá chegar, aí sim, essa questão que colocou, eu faço isso todos os dias e xingo todos os dias quem fez aquilo. É simples pôr ali uma passagem subterrânea ou aérea até é muito mais fácil, porque é tudo pré-fabricado. Mas temos que dar a volta, às vezes perdemos 20 minutos e as pessoas não percebem o que são 20 minutos, se calhar, quando vai produzir alguma coisa. Nós vamos para já e deixar que você possa dar as suas considerações finais, mas englobando já isto, estamos mesmo no final do nosso programa, queremos saber se a continuarmos da forma como estamos, que consequências futuras poderemos ter. Por exemplo, pessoas mais estressadas, a criminalidade provavelmente poderá aumentar porque as pessoas estão cheias, estão revoltadas entre aspas, mas estão estressadas de tal forma e a ponto de bala que já não aguentam esta situação de demorar, por exemplo, 2 horas até chegar a casa. Que consequências poderemos ter em 2 minutos?
Gostava primeiro de apontar um aspecto de ordem... Só tem 2 minutos. Pois, vai usar 1 minuto para as consequências pois, e 1 minuto para a questão que vai apontar. Uma consequência, diz-se muito que o pessoal de Luanda é bilingueiro, na nossa expressão corrente. Está sempre a inventar desculpas. As pessoas tiveram de se adaptar com o problema do trânsito. Algumas porque efetivamente ficam presas no trânsito, não podem cumprir com as suas responsabilidades pelos atrasos. Outras porque, sabendo que existe a possibilidade de se atrasar por consequência do trânsito, então inventam a desculpa do trânsito. Isto é algo que está a ser interiorizado. Consequências futuras. Vamos ter, de facto, famílias, instituições disfuncionais. Porque para as coisas, para as instituições funcionarem, as pessoas precisam interagir, precisam locomover-se. Se se corta essa possibilidade de locomoção, as coisas não irão funcionar. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença aqui no Janela Aberta. Esperemos contar convosco para outras oportunidades. Aí em casa também, obrigada por ter estado connosco. Nós vamos terminar já o nosso programa.